aguardar agora a definição tecnológica, as regras de interconexão, porque nós estamos preparando há 10 anos para esse momento e estamos assim bem prontos. E a gente acredita realmente que, a partir do ano que vem, isso vai crescer muito. E a comodidade, né? Eu acho que o ponto principal é se preparar para compliance, não é tecnologia. A Dynamo, na verdade, ela tem servidores aí muito capazes e apesar que a gente sabe que é um ponto importante, mas o principal ponto é se preparar do ponto de vista de segurança e compliance. Eu, particularmente, como a empresa está no meu nome, e eu tenho muita preocupação com a questão dos riscos, né, na Logbank a gente não é nem um pouco criativo, né? Aqui estão as duas firewall da empresa, tá? A CFO e a CTO aqui. E eu já contratei mulher mesmo, porque mulher é mais detalhista, é mais chata, manda até em mim. Então, lá não pode brincar, não. Realmente, a questão de fraude e lavagem de dinheiro, eu acho que são os dois pontos principais aí. E acredito que, com a biometria, a gente vai conseguir mitigar esses riscos. Mas, basicamente, a gente está se preparando já há bastante tempo para isso. Obrigado. Ivo, você, na verdade, vale por 2 aqui, né? Pela Febraban e pelo Itaú. Então, se você puder responder pelos 2, eu te agradeço. Claro, claro. Inicialmente, pelo Itaú, eu acho que o banco vem se preparando há bastante tempo, estrategicamente, né, para avançar no mundo de carteiras digitais, de conta de pagamento, avanço nos nossos arranjos de pagamento. Eu acho que essa é uma guerra que vem de longa data. E aí eu queria aproveitar aqui exatamente o comentário do Luiz. Eu acho que a nossa preocupação aqui com pagamentos instantâneos agora é muito mais estar compliant à nova regulação. A estratégia, eu acho que cada instituição vem adotando a sua, e o nosso maior investimento neste momento é em relação a como podemos contribuir para que a regulação saia, não só garantindo a competição, como o Banco Central tem como meta principal, mas garantindo todas as questões relacionadas à segurança e à sustentabilidade do ecossistema. Então, essa é nosso maior investimento interno nesse momento. Quando a gente olha para a Febraban como um todo, e toda a nossa discussão em torno do mercado em relação ao assunto, é exatamente em torno desse pilar de segurança, competitividade e simplicidade. São 3 pontos que são cruciais para o sucesso do ecossistema. E, para isso, os trabalhos vêm sendo discutidos, né, com muita proximidade com o regulador também. A gente vem tentado trazer todos os argumentos e pontos técnicos necessários para a evolução, né, e eu acho que não só nós, como todos os participantes do mercado que têm contribuído, né, com os argumentos, com a profundidade necessária para justificar o porquê de alguma alteração, o Banco Central tem sido muito aberto, né? E o que tem sido interessante, porque é uma nova experiência. Eu acho que, em termos de regulação, o modelo que o Banco Central adotou, neste caso, né, onde ele trouxe toda a governança, né, para dentro, mas ele veio ouvindo o mercado e veio construindo isso com o mercado, eu acho que é um aprendizado tanto para o regulador como para o mercado, e isso faz com que você dê voz, né, a todos os tipos de instituição, né, e ele consiga cumprir os objetivos principais de garantir essa competitividade, essa abertura maior de mercado. Tá? Então, o nosso papel tem sido realmente de muita contribuição e muito protagonismo, tá, na Febraban. Nós estamos agora com um grupo de trabalho de segurança, onde a gente está tentando mapear todas as brechas, né, que a gente identificou dentro do que foi mapeado, e todas as casas participantes desse GT têm ajudado e participado de forma bastante protagonista também. Como a gente disse, o objetivo aqui é tentar fazer o desenho e, no final das contas, estar adimplente aqui a regulação. PicPay, as melhores e maiores carteiras aí digitais do momento. Eu não vou falar sobre a responsabilidade de compliance de regulatório, não é porque a gente não dá importância, porque para não ser repetitivo, mas, de fato, tem várias coisas que a gente vem se preparando para o pagamento instantâneo. A gente acredita demais nesse projeto, nessa iniciativa, tanto no pagamento instantâneo como no Open Bank, qualquer iniciativa que
que o regulador vem trazendo para beneficiar a competitividade, trazer preço justo, trazer um ecossistema mais inclusivo, que vem muito em conta do nosso propósito mesmo, de ser inclusivo nos serviços financeiros e dos pagamentos. E a gente vem se preparando bastante no ponto de vista mais de produto, uma questão estratégica. A gente vem fazendo pagamento instantâneo. Hoje a gente tem 14 milhões de usuários, mas a gente vem lá desde 2012, 2013, fazendo peer-to-peer e entendendo e testando como é que o usuário quer essa experiência de pagar para username, para telefone. E a parte da experiência, tirando a interoperabilidade, a parte da experiência, a gente sente que a gente domina bastante, assim, qual é a necessidade, qual é o melhor jeito de fazer o pagamento, principalmente o peer-to-peer. Apesar de termos pagamento de conta, uma série de coisas. Mas a gente vem se preparando de como é que a gente usufrui disso para dar para o cidadão a melhor experiência, que agora é 24/7, ela destrava, de fato, essas iniciativas elas destravam novos modelos de negócio, elas destravam a competição, que é tudo que a gente quer. A gente só quer poder entrar numa arena e as únicas armas seriam a qualidade de serviço, a qualidade de produto, não mais ser travados por qualquer outra coisa. E então a gente vem se preparando para poder criar adendos além dos benefícios do pagamento instantâneo. Como é que a gente usufrui disso, o network effect disso, a conscientização que a gente consegue criar na população e como é que a gente consegue contribuir, inclusive com parceiros, outras empresas, daqueles campos extras que vêm do pagamento instantâneo, a gente pode criar produtos ainda mais inovadores em cima desse ecossistema. Obrigado. Zanini? Bom, eu fiquei com a missão do subterrâneo, né? Porque PicPay, Itaú e Logbank está no front-end do cliente, enfim. Nós estamos naquele lugar onde a luz tem que acender, a água sai na torneira, mas ninguém sabe muito bem como é que os canos funcionam, né? Então, essa responsabilidade é grande, é um paradoxo. A segurança sempre é um empecilho ao negócio, porque ela é burocrática, né? E a burocracia afasta o usuário do dia a dia. Então, a gente tem que ser o mais amigável possível, sendo o mais seguro possível. E esse é o grande desafio do paradoxo. A gente vem se preparando isso há algum tempo. A gente vem conversando com o Banco Central já faz mais de ano, tentando transformar a vida de quem vai implementar o pagamento instantâneo, como os meus colegas aqui do painel, assim como para o usuário que vai fazer a autenticação e a transação, a gente está tentando transformar a vida dele o mais simples possível, colocando o máximo de coisa dentro do equipamento pronto para ser usado. De novo, a preocupação de segurança ela é gigante, enfim. Confesso para você que a nossa área técnica aqui fica arrepiada quando eu falo que é 24/7, né? Enfim, claro, né? A gente precisa garantir. O cara está lá numa fila de cinema, ele está lá no supermercado, enfim, esse negócio não pode parar. A gente tem a responsabilidade de estar rodando o regulador, independente de qual dos meus colegas aqui vai fazer a transação, ela vai passar pelo equipamento nosso lá no regulador também, enfim. De novo, a responsabilidade aumenta muito. Então, eu acho que a contribuição que a gente teve, Kátia, é a contribuição de tentar ser o mais seguro possível, facilitando o máximo a implementação da segurança nesse projeto. Ivo Mosca, 2 perguntas meio polêmicas para você. A gente tem ouvido pouco os bancos falarem do SPI, né? Isso é estratégia? Algum motivo? Não, na verdade, eu acho que não tem nenhum grande segredo por trás da gente não falar muito. Na verdade, é porque ainda há muitas perguntas para poucas respostas, né? O que tem sido muito comum tem sido ver a gente ouvir coisas sendo pronunciadas e, na reunião seguinte do fórum, mudar tudo e aquilo deixar de ser válido. Ou, até mesmo, muitas vezes, não tendo nível de profundidade sobre o assunto, dada a complexidade, porque é um assunto super complexo, né? Basta você tentar ler o manual. E você vê statements que não estão em linha com o que está acontecendo. Na verdade, o que a gente enxerga é que, na verdade, pagamento instantâneo, a experiência já está no mercado, né? Você tem diversas carteiras aqui, Closed Loop ou On-Us, mas você tem diversas carteiras onde você já testa isso. A gente já sabe o que o cliente precisa, né? O PicPay está aqui.
também evoluindo suas experiências constantemente. Então, não tem um grande segredo aqui. O segredo vai ser em como a gente não só coloca isso, né, interconecta o mercado inteiro com segurança, né, mas, inclusive, aqui uma preocupação de como é que o próprio regulador vai organizar esse mercado, né? No último fórum, eu me recordo, aqui, compartilhando com todos e com quem não teve oportunidade de ler o documento que está no Banco Central, do pronunciamento do João Manuel, ele trouxe que o pagamento instantâneo vai ser o único arranjo aberto de mercado. E ele declara, né, de alguma forma ali, que ele não quer voltar ao passado de 10 anos atrás, das maquininhas, onde você tinha que ter uma maquininha para cada bandeira para poder aceitar o cartão. Ele não quer ter 10 QR Codes diferentes. Provavelmente é uma grande chance de ele padronizar e haver um QR Code único aqui, né? Está ali declarado que é um provável caminho. É certo? Não, não é certo. Então, é muito difícil a gente colocar algum pronunciamento. O que fica muito claro para a gente é que, com certeza, né, e estava na apresentação, tem benefício, acho que, para toda a cadeia econômica do país. Então. A gente tem acompanhado, né, Estadão, Valor, e eles estão falando muito em relação a um sistema de pagamento instantâneo paralelo ao do Banco Central, né? Vocês têm acompanhado isso? Qual seria, mais ou menos, uma visão que vocês têm em relação a isso das bandeiras, né? Olha, até onde eu tenho conhecimento aqui, dadas as relações que a gente tem perante o regulador, acho que o que está muito claro é que o que o regulador está chamando de pagamentos instantâneos, não haverá outro pagamento instantâneo no mercado. Então, um pagamento instantâneo haverá um, né? Como nome ainda também a ser definido pelo Banco Central, ainda não definido. A gente sabe, sim, que há movimentos, né, principalmente das bandeiras, de tentar, acho que de forma natural, né, proteger o próprio mercado e tentar explorar aqui outras alternativas utilizando o mecanismo atual que eles têm. Porque, de alguma forma, eles têm todo o mecanismo hoje, conhecimento técnico, de segurança, né, eles têm, acho que toda a experiência, o que não tem é exatamente só essa liquidação imediata. Então, de certa forma, eles estão um passo à frente. É difícil manter, acho que com o objetivo de redução de custo, né, colocado pelo Banco Central, então eles vão ter um grande desafio por aqui, né? Mas eu acho que é um movimento natural, né, de um mercado que agora está sentindo que está vindo uma evolução e precisa se proteger, e eu acredito que tenham capacidade aqui de evoluir dentro dos seus sistemas para buscar serviços em paralelo. Talvez não chamar de pagamentos instantâneos, pode ser pagamentos imediatos, eu não sei, né, qualquer coisa, mas eu acho que é um movimento natural, aqui não vejo nenhum ponto de ameaça. Agora, se organizar, dado o curtíssimo prazo de tempo que também pagamentos instantâneos vai ter que se organizar, né, caso o Banco Central mantenha essa agenda desafio, de novembro, né? vai ser um desafio igual. Obrigada. PicPay. Atendimento 24/7. Traz benefícios, desafios? Como é que vocês enxergam isso para o cliente final? Não, para o cliente final é benefício completo, baixo custo, é muito benefício. Inclusive, desde as primeiras consultas e GTs que a gente vem participando, assim, é inevitável que as bandeiras, as adquirentes, elas queiram se posicionar protegendo alguma parte, um silo da indústria, mas dá para ver que todos ali, a gente também, com o propósito de construir uma coisa para o futuro, para o cidadão, porque é um benefício muito grande, porque, de fato, a gente está desconstruindo, desintermediando. A economia está sofrendo uma desintermediação e, vendo essa indústria sofrer isso, dá para ver que existe uma iniciativa pública, iniciativa dos reguladores, para realmente criar justiça, criar as coisas de forma justa. Agora, sobre desafio, vem, acho que para a gente, que é do mercado, principalmente quem está, os players que estão mais bem posicionados do ponto de vista de usuários ativos, de quantidade de usuários, porque onde antes o peer-to-peer, principalmente para a gente, que é metade, um pouco mais da metade das nossas transações, ela traciona por si só, porque o usuário, para fazer um pagamento, o outro também tem que ter, então é de interesse dele que o outro tenha. Agora a gente já vem fazendo isso, criando um portfólio de produtos que cria esse sentimento, esse
crescimento por um efeito de rede com outros produtos também, porque o pagamento ele não necessariamente vai precisar ser feito para outro usuário. Então, de desafio fica nisso, de produto, de como a gente gera valor, mas competitividade é muito bom. É para quem gosta de fazer produto, gosta de fazer serviço, e com o usuário no centro, a gente quer competição. A gente vai cada vez mais inovar e ver todo mundo vai ganhar com isso. Há quanto tempo a PicPay está trabalhando nisso, nessas ofertas dos novos produtos, dentro dessas características? Não necessariamente para efeito de rede, mas, de fato, a gente quer estar presente no dia inteiro, em todos os momentos do mês dos usuários. O boleto, no dia 1º ao dia 5, ele paga boletos. Em alguns momentos do mês, ele compra recarga de celular, peer-to-peer, em eventos diversos, mas também não é coisa que você faz todo dia. Você divide um churrasco, você divide uma conta. A gente quer estar presente no dia todo das pessoas, na mobilidade, que a gente tem interesse na mobilidade, porque a mobilidade é uma coisa que você faz todo dia. Então, a gente que de fato quer resolver problemas, gaps de experiência, do rotativo, a estacionamento, a pagamento do cinema, conta de pessoas, recebimento, coisa que até pouco tempo atrás era muito difícil um profissional liberal, um dentista, que for ter uma maquininha, ou faltava vontade, um informal, pessoa que vende na praia. Então, assim, a gente vai destravando mercados com o nosso portfólio. O pagamento instantâneo, ele simplesmente vai melhorar um produto que a gente já trabalha. Tem que se preparar com antecedência, né? Porque já estamos atrasados. Porque quando tiver que entrar, tem que estar todo mundo pronto, né? Exatamente, tem que saber fazer produto rápido. Muito bom. Logbank, Luiz. Segundo informações do Banco Central, vai haver uma redução aí do custo, né, de intermediação de taxas. Como é que vocês estão enxergando isso, esse cenário? Quando a gente fez o primeiro plano de negócio, que foi em 2012, ele dava 0,81 na última linha. Hoje, na Europa, você tem em torno de 0,3 a 0,5. Eu acho que vai ficar nessa faixa e vai chegar num limite. Eu comparo muito o que aconteceu no mercado de internet. Quando eu fundei a minha primeira empresa, foi a Matrix, em 95. Você pagava R$30, 10 horas de internet. Aí depois era R$30, 20 horas de internet. Depois R$30, 70 horas de internet. Depois R$30, acesso ilimitado. Eu acho que vai ser muito parecido. Chega a um limite, o mercado se autorregula. Não adianta você chegar e falar assim, eu vou te dar antecipação a 0,5 se você capta 0,5. Você tem que botar 0,51. Inclusive, os bancos, sempre quando olham um CNPJ, ele olha o CNPJ como wallet. Então, ele vê lá, por exemplo, a Petrobras. A Petrobras tem um wallet. E, dentro dos bancos, a meta do pessoal de negócio é share of wallet. Então, não adianta ganhar mais negócio que também não traga rentabilidade. Eu vi muito tempo os bancos gastando lá R$100 mil de EDI com uma empresa e que não ganhava 100 mil com aquela empresa. Certo? Então, hoje em dia, como o cobertor foi encurtando, ninguém está dizendo que existe crise do sistema financeiro, nada disso. O que acontece é que o cobertor mudou e todo mundo precisou se adaptar. Então, obviamente que vai chegar num limite de taxa de débito, de crédito, inclusive o pagamento instantâneo, eu acho que parte pode ser gratuito, parte vai ser pago. Depende muito da complexidade. Se for usar um pagamento instantâneo para uma transação acima de R$10 mil, R$20 mil, vai passar numa esteira diferente. E na semana passada, todo mundo deve ter lido aí que o Banco Central já mudou, a régua não é mais R$10 mil, agora é R$2 mil na questão de lavagem de dinheiro, para a COAF. Então, antigamente, quem nunca ouviu aí o cara falar, me faz 5 depósitos de 9 mil, porque o cara não queria que aparecesse aquele dinheiro no radar do COAF. Então, eu acredito que tanto os bancos, como as fintechs, como as empresas, nesse cenário de juro baixo, vai todo mundo usar muito mais o Excel do que o PowerPoint. Eu acho que o pessoal vai fazer conta, porque não adianta baixar o preço e ter um cliente deficitário. Ninguém mais hoje em dia está querendo comprar market share. No caso do PicPay, eu acompanho desde o início o projeto, parabéns pelo projeto, é muito parecido com o Venmo, quem já esteve nos Estados Unidos. 99,9% dos universitários têm o Venmo.
Por quê? Porque aquilo que ele falou, chega a pizza, chega a cerveja, eles dividem, chega na mesa, divide, um vai embora antes da conta, o outro paga. Na minha visão, dentro do celular, nós vamos ter 10 contas de pagamento e 50 wallets. E você vai usar aquela que der melhor experiência do usuário, que for mais rápida, que der melhor cashback. Eu brinco que... Desculpa se tem alguém aqui de fidelidade, mas eu brinco que os planos de fidelidade, eu atendi muitos anos o Múltiplos, a Smiles, conheço o Dots, NetPoint, e eu lembro uma vez que eu fiz um produto para Múltiplos, que era pagamento de conta com ponto múltiplo. O Gouveia, que é muito amigo meu hoje, era o presidente da Múltiplos naquela época, e ele me disse, depois de um ano, não vou fazer, Dutra. Mas por que, Gouveia? Porque você vai me ferrar o breakage. O que é o breakage? Todo dia vencem milhões de pontos que estão provisionados como despesa. No dia que o ponto vence, ele vira EBITDA na veia sem ninguém fazer nada. O escritório está fechado e está gerando EBITDA. Se aquele cara que você mandou uma vez numa reunião em Recife está devendo R$130 da Eletropaulo, usasse os 4.000 pontos múltiplos para pagar a conta da Eletropaulo, seria uma experiência de uso bacana, só que quebra o breakage. Então, a Múltiplos prefere não dar esse produto, porque 70%, sei lá, do lucro vem do vencimento de ponto. Com todo respeito a Múltiplos, isso não existe mais. O usuário não quer mais engodo. O usuário vai usar aquele que vai dar o cashback, que vai dar o ponto. Eu brinco, eu sou cliente do Itaú há muitos anos e gosto muito do Itaú, e eu vou dizer o seguinte, o pessoal outro dia brincando comigo, pô, Dutra, o que você acha do IT? Pô, o IT é fantástico. É mais um pagamento com QR Code, certo? Dentro do ecossistema do Itaú. Quem vende paga 1%, quem compra paga 0%. Na Logbank, numa programação, quem compra do meio de cashback. E essa competição. Para eles aprovarem 1% do IT com meio, com 0% para quem compra, porra, o Itaú é um transatlântico, é gigante. A Logbank é um jet ski, é reunião com 4 pessoas. Vamos fazer o cashback de 0,5%. Então, imagina você manobrar um transatlântico e você manobrar um jet ski. Entendeu? Então, a resposta é, eu acho que vai chegar num limite e todo mundo vai fazer conta, e aquele que te der o melhor benefício, por isso que eu falei a história do Costco, porque você falava, eu ganhei pontos DOT, ganhei pontos múltiplos, ganhei ponto NetPoint. Todo mundo sabe que o varejo compra o ponto, e ele tem que colocar aquilo no custo. Agora, quando você sabe que o varejo desintermediou o pagamento e ele reverteu aquele 1% no teu bolso e que aquele 1% ia para o sistema financeiro, o usuário um pouco mais esclarecido, e a gente não pode se enganar. A base de classe C e D está aprendendo a fazer conta. O modelo de pegar crédito a 25% ao mês, 20% ao mês, ele tende a acabar, porque é impagável. Então, eu acredito muito nisso. Eu acredito que o pessoal vai entrar muito no Excel, e eu acho que vai acabar chegando num limite aí de 0,3 a 0,5, em alguns casos 0, em alguns casos negativo, para você ganhar. Outro dia eu estava com uma clínica lá na Logbank, só para terminar, ela tem 3 clínicas de implante. Aí alguém estava conversando com o cliente falou assim, Dutra, o cliente está achando caro o boleto, R$2,50. Aí eu falei assim, quantos boletos ele precisa? Precisa de 100 boletos. Eu falei, faz o seguinte, dá 200 e dá 200 TED também. Como assim, Dutra? Dá de graça, 200 boletos, 200 TED. Porque eu ganho 15 mil com o cara, vou gastar 200. Então, é pensar simples. É pensar simples e fazer conta. O problema é que, para fazer essa conta, tem que conhecer. E que, por isso, que precisa contratar gente que saiba fazer a conta. Ou vai contratar uma consultoria, que todas elas estão olhando arranjos de pagamento. Hoje, eu diria assim, quando eu dou o número de 10 mil arranjos, que é uma projeção nossa, conversando sobre o assunto de fintech, de arranjo de pagamento, tem mais de 10 mil. Só que muitos não vão entrar por medo, porque é um assunto que... Aqui nós estamos num público muito seleto. Quando você conversa com um empresário da área de transporte, por exemplo... É o risco. Hã? É o risco. Não é só risco. Acontece que... Lembra que ele era, há 40 anos atrás, motorista de ônibus, ficou rico. Hoje ele tem 400 ônibus em Sorocaba, sei lá, 200 ônibus em Sorocaba. O ONAS dele era um banheiro que tinha vale transporte em papel e outro banheiro que tinha dinheiro dos sindicatos. Esse era o ONAS. Há 15 anos atrás, ele teve que partir para bilhetagem eletrônica.
Já foi um drama. Agora você fala que ele vai virar fintech. Pô, não tem condição do cara acompanhar isso. Lógico que aí vem a segunda geração, a terceira geração, que é o pessoal que está melhor preparado, entendendo? Então, eu acho que o negócio ele só está no início. Tem aquela imagem que todo mundo já viu, que tem aí nos bancos de imagem da pontinha do iceberg. Aquilo ali é uma verdade no meio de pagamento. Só tem a pontinha do iceberg para fora. Eu acho que nos próximos 5 anos, todo mundo que se especializar em pagamento, se especializar em arranjo de pagamento, se especializar em cash management, eu recomendo para todos os meus parceiros, faz o CPA 10, faz o CPA 20, porque você vai levar isso para a sua vida. Porque você tem que saber a diferença de um FDIC, de uma estrutura de debênture e tal, porque se você não souber isso, você não pode nem conversar sobre isso. Então, eu acho isso, que vai chegar num limite ali nas transações de cartão. Ontem mesmo saiu uma matéria sobre isso, dizendo que no Brasil eles tentaram limitar o ganho no débito, mas não aumentou a adoção do débito. Não aumentou nada. E vai aumentar agora, porque não sei se vocês já ouviram falar de uma tecnologia chamada 3D Security, 3DS. O comércio eletrônico agora vai ter uma adoção massiva de autenticação com token do banco na compra, que eu já... A Cardinal, antes da Visa se comprar, tal, isso há 10 anos atrás, a gente sabia, tem que fazer, porque como é que você vai vender com chargeback um produto, um computador de R$12 mil? Não tem como. Se você não autenticar o usuário, não tem como. Então, basicamente é isso. Eu acho que as margens vão ficar aí em torno de 0,5, 0,3, em alguns casos até 0, mas no composto do ecossistema, eu diria que o TPV, que é o Total Processed Volume, todo o dinheiro que movimenta no ecossistema, ele vai ficar em torno de 0,5, 0,3, eu acredito que vai ser por aí. Obrigada. Falamos de segurança, Zanini. Falamos de criptografia, de hardware, de assinatura. E o Dutra acabou de levantar um ponto importante, né? A autenticação. Qual que é o papel da autenticação, né? da segurança dessa autenticação em todo esse processo do pagamento instantâneo? Tá bom. Primeiro, eu queria me defender aqui, falando que eu sou cliente PicPay, Itaú, e o Dutra, quando eu tive a semana passada lá, ele me deu uma conta lá no Logbank. Sou cliente de todo mundo, viu, pessoal? Mas sou fornecedor só do PicPay e do Itaú. Estou esperando o Dutra comprar de mim também. Deixa eu falar, Kátia. Eu tenho falado já há algum tempo que a migração do mundo físico para o mundo digital passa por um desafio chamado autenticação. Você precisa saber quem está do outro lado da corda, e esse é um desafio gigantesco que a gente tem, né? Eu sou mais velho do que muitos aqui, meu pai pedia para eu ir no banco para ele, né? E o caixa do banco me conhecia, então ele pagava o cheque para mim, né? Dava o dinheiro para pagar as contas. Hoje, você está do outro lado de uma fibra ótica, né? Como é que o cara sabe que você é você? Mas não é só em transação financeira, é em tudo. O mundo digital é carente de autenticação segura. Se fala de muita coisa, de biometria, de digital, enfim, de autenticação de 2 fatores, de nome e senha, de certificado digital, enfim, todas tecnologias fantásticas, mas o mundo é muito heterogêneo, né? Eu falo com a nossa equipe na Dínamo o tempo todo, pessoal, olha só, o mundo não é São Paulo, o mundo não é Luiz Carlos Berrini, né? O mundo, você sai 100 quilômetros de São Paulo, a realidade é outra, né? Enfim, o mundo é diferente. Se você sair 200 ou 500 quilômetros das grandes capitais, a realidade é outra. Então, acho que a gente tem um desafio fantástico de autenticação. Existe também o problema da frição da autenticação, né? Quantas vezes você tenta entrar num site que você não lembra mais a senha, que o cara obrigou você a colocar uma maiúscula, um caractere, um número, e não é a que você usa normalmente, você não lembra mais aquela, você fica louco, aí você manda o cara, lembre minha senha, não chega e-mail, pô, é um show de horror, né? Então, enfim, eu acho que esse é um desafio que nós de tecnologia como um todo temos, de achar um meio seguro de autenticação, que não dê repúdio, ou que minimize o repúdio na transação, né? Quanto menos repúdio, menos risco, quanto menos risco, menor taxa. Enfim, essas coisas estão ligadas, né? A gente tem trabalhado bastante com os bancos com a autenticação de 2 fatores. Me parece que, na relação
custo-benefício de complexidade e segurança tem sido mais adotado, mas isso é evolutivo. Com o tempo, esse negócio vai aumentar o nível de complexidade da autenticação, comportamento, região, enfim, tudo que a gente fala o tempo todo, e isso só anda para frente. Não quer dizer, cada dia menos repúdio, cada dia mais autenticação, e a gente não foge mais disso. Não vai ter nada no mundo digital que não tenha uma autenticação segura, senão não para em pé. Obrigada. Enzo da SPEI pergunta para quem quiser responder. Existe a possibilidade da viabilidade do pagamento instantâneo ser comprometida caso haja incidência de alguma taxa ou tributação? Eu acho que quanto menor, mais caso de uso, né? Então, dificilmente ele vai ser mais caro que uma transação de cartão de débito. Então, algumas coisas a gente tem garantida, sei lá, no varejo. Mas, dependendo do custo, a gente começa a substituir o dinheiro de papel, né? A gente começa em lugares onde não existia uma transação eletrônica, pode ter o pagamento instantâneo. Então, eu imagino que, sim, restringe um pouco o caso de uso, mas não inviabiliza, não. Lohan, da SPEI, como será na... Deixa eu só complementar. Ok, perdão. Aqui. Eu acho que concordo plenamente com o Diogo e o que eu acho que, na verdade, o governo, né, acabou colocando a possibilidade de, talvez, colocar impostos sobre transações de pagamentos. O ponto é que, se ele fizesse, ele não vai fazer só para pagamentos instantâneos, né? Ele vai fazer para tudo. Então, de qualquer forma, ainda vai continuar sendo a transação mais barata, né? Acho que esse é o primeiro ponto. Em relação à tarifação, assim, o que eu tenho certeza absoluta é que não vai ser mais cara do que uma transação de débito, porque esse é um dos objetivos primários do Banco Central. Exatamente. Então, concordo que qualquer preço aqui inibe, mas eu acho que as tarifas vão ser muito baixas pelo custo da transação e, de forma geral, vai ser alavancado anyway aqui o novo meio de pagamento. Quem mais quer falar? Eu não quero alongar, não, mas eu tenho um comentário que existia um mercado bastante protegido, vamos chamar assim, nas transações de cartão, e eu também concordo com o Ivo, enfim, concordo com os meus colegas aqui, de que esse negócio vai despencar. Há 1 ano, 2 anos atrás, as transações médias eram de 3,5%, de 2,5% a 3,5%, num país que tem agora uma taxa de juros de 4,25% e uma inflação de 4,5%, não faz sentido ter essa taxa. Mas eu queria falar, o comentário que eu quero é o seguinte: eu tive outro dia no Banco Central e ouvi o seguinte comentário. Eu perguntei, e aí, as taxas vão ser zero? Né? Como é que vai ser? Eles sorriram e falaram, nós não estamos preocupados com isso. A economia do manuseio, do processamento da cédula já vai pagar a conta. Quer dizer, quando a gente tirar o dinheiro físico, quanto mais dinheiro físico a gente tirar do processo, melhor é a conta para a gente. Quer dizer, tomara que a taxa seja zero e que a gente reduza 30%, 20% do numerário que está circulando no país, porque isso já paga a conta e sobra dinheiro à vontade. Então, eu também concordo que não duvido que esse negócio vai vir. Eu não posso chatear o Dutra, mas, assim, vamos manter o 0,3% ou 0,5%, né, Dutra? Afinal, os filhinhos precisam, né? Exatamente o que eu falei foi no débito, porque no pagamento instantâneo deu uma confusão há 2 meses atrás, que perguntaram para o ministro Paulo Guedes, no Globo News, se ele era a favor de taxar banco digital. E, na verdade, ele estava tentando fazer uma pressão para voltar a CPMF. E a resposta deu uma confusão enorme ali, e estão misturando. A taxa da questão do pagamento instantâneo é uma coisa. Eu acho que pode ser zero, e tende a zero mesmo, porque não tem por que ser mais caro. Agora, a taxa do débito, que eu disse que deve ficar em 0,3 a 0,5, porque tem o custo da bandeira, tem o custo da intermediação da bandeira. Né? Agora, a taxa do crédito, não. Você ainda tem a questão do D+30. Então, você ainda tem o custo do float do dinheiro, que é outra coisa diferente do pagamento instantâneo, que é diferente do TED, que é diferente do boleto, porque a gente, às vezes, mistura todos os assuntos, mas são diferentes,
caminhos, né? Então, quando eu falei do 03 a 05, foi débito, tá? Lohan, da SPEI. Como será na prática a entrada de novos gateways de pagamento no ecossistema de pagamento instantâneo? A questão do gateway, quem fez a pergunta? Desculpa, só para eu poder entender um pouco melhor. É porque eu acho que a questão do gateway, de novo, né, é uma forma de cash-in da conta, né? E aí, se você pudesse explicar um pouquinho melhor a tua pergunta. Bom dia. Na realidade, seria realmente uma questão da complexidade atual que a gente tem para a entrada de um gateway no mercado. Como seria isso no pagamento instantâneo? Se isso muda, de fato, o gateway deixa de ser gateway, muda para outra coisa? Como que vai ser, de fato, isso daqui para frente? Para você entrar com gateway, você não precisa de autorização do Banco Central. Você precisa ter autorização das bandeiras para intermediar e da adquirente. Certo? E aí, se você crescer muito, que foi o primeiro que virou IP, foi o MOIP. Né? O Igor, lá, quando antes de vender, tal, ele chegou em 500 milhões, virou IP. Então, eu diria que é muito simples. Você pode ter um gateway, e se o teu gateway transitar numa conta de pagamento sua, 500 milhões de reais no ano, você vai ter que ter uma licença de instituição de pagamento. Mas, para prestador de serviço de intermediação, não, você não precisa. É muito simples entrar com gateway. De novo, o gateway é mais ou menos igual à carteira digital, é um dos serviços de cash-in e cash-out da conta. Acho que só complementando aqui, lembrando que ou você vai prestar esse serviço para um participante direto, ou se você fizer para uma pequena, você tem que garantir que esse pequeno tenha um acordo bilateral com uma direta. Talvez não esteja falando gateway no sentido técnico mesmo, talvez no sentido de um intermediador, né, que provê a solução, sem ser... Eu acho que, cara, as 3 figuras que o Banco Central criou, elas contemplam todo o ecossistema, tanto o direto, o indireto e o iniciador de pagamento. O que a gente mais vai ver é Instant Message fazendo o pagamento. Você loga com uma conta lá de pagamento, a conta do banco, e você vai fazer o pagamento instantâneo dali, sem ele ser uma instituição mesmo, financeira ou de pagamento. E vai iniciar nele, considerando que quem está prestando esse serviço para ele, essa intermediação, seja um gateway, que é um participante ou direto ou indireto. O que seria o apelido utilizado para iniciar a transação? Não tem nome, quem perguntou. O que seria o apelido utilizado para iniciar a transação? Tem as 3 opções, CPF, e-mail e telefone. Marco, poderia falar mais sobre o DICT, DICT? Posso sim, enfim, vai longe. Então, eu abro a agenda para a gente conversar sobre isso, mas rapidamente não vou deixar no ar assim, enfim. É uma plataforma de autenticação das informações, as transações vai ser regulado lá, o regulador vai controlar isso. O Ivo falou na apresentação dele sobre LGPD e eu acho que o Ivo respondeu também agora há pouco sua pergunta, dizendo, olha, a gente não está falando muito, porque muita coisa também não tá dita ainda como é que vai ser controlado isso, né? Então, enfim, o Banco Central está regulamentando isso, mas as informações óbvias que vão trafegar, vão chegar lá e vão ser armazenadas de forma criptografada, e a autenticação nessa plataforma também vai depender da autenticação de quem está indo buscar ou levar a informação para lá. E, de novo, eu falei que a autenticação é o desafio do mundo, a gente vai ter que arrumar isso de um jeito. O problema da autenticação, deixa eu entrar nisso. De novo, mexer na informação no repositório depende de quem está mexendo na informação, e isso muda tudo, né? Se eu puder ir lá no repositório e mudar o número da minha conta corrente que está cadastrada no meu CPF, essa fraude é mais legal de todas. É mais fácil do que você grampear a transação no celular do cara ou interceptar no caminho. É melhor mexer na base de dados, né? Então, a autenticação na base é uma coisa importante. Mas não é só importante do ponto de vista de segurança, de acesso, de hard no processo. Ela tem que ser segura do ponto de vista da legislação. Como é que eu, pela lei, imputo a responsabilidade em quem está se autenticando?
Não é por acaso que o sistema está usando o certificado CP Brasil, que hoje, no Brasil, é uma autenticação que tem regulamentação jurídica. Né? Mas, claro que vão surgir outras, claro que esse mercado... O mercado de legislação, nesse mundo que a gente vive, ele está morrendo louco, porque a gente é muito mais rápido do que isso. Né? O Congresso tem que ir lá discutir, fazer um projeto de lei, aprovar uma lei, leva 1 ano para o cara fazer isso quando é muito rápido. Em 1 ano, a gente já mudou nossa plataforma aqui umas 5 vezes. Né? Então, enfim, existe um desafio regulatório no processo de armazenamento e de acesso às informações, que é um desafio disso tudo. Só para não sair da pergunta, então. O acesso ao repositório vai ser um acesso... Não sei se era esse o objetivo da pergunta, mas o acesso ao repositório vai ser um acesso que vai ter que ser autenticado, claro, em quem vai mexer, os participantes diretos, para consulta ou para escrita lá, enfim. E vai ser criptografado usando os padrões que o Banco Central pré-estabeleceu. Existe um documento falando disso, bastante... Não vou plagiar o Ivan, ele não falou isso, mas eu vou falar. É bastante chato de ler, né? Mas existe uma documentação, a gente pode... Quem perguntou, depois pode mandar para a gente esse pedido, que a gente manda essa documentação, tá bom? Se você puder fazer uma última... Que contribuição, dado que eu vou ter que sair um pouquinho mais cedo, que eu tenho um compromisso inadiável agora. Só complementando, acho que o DICT, né, ele nasceu com uma base de endereçamento. Inicialmente, ele só deveria ter ali, né, dado um telefone, qual agência, a conta banco. Pum, era isso. E ao longo do caminho, a gente foi percebendo que talvez essa infraestrutura fosse uma das mais importantes de todo o ecossistema. É claro que a gente tem lá a de liquidação, mas a de liquidação, ali você tem o processo desenhado, ele simplesmente segue sempre o mesmo fluxo. A DICT ela tem um nível de complexidade muito grande, porque ela que vai armazenar todas as informações dos clientes. Como o Marco já trouxe, quem vai ter acesso? Só o participante direto, através da RSFN, né? Então, só esse é o único caminho. Né? Então, por mais que você tenha um participante indireto, quem vai cadastrar, descadastrar a chave lá, é o participante direto. E aqui começa toda uma questão de complexidade, primeiro, acho, de garantir a tempestividade e atualização das informações. Né? Se um cliente encerra a conta, você precisa descadastrar. Aí você começa a olhar, se você comprou um celular novo, esse celular já foi utilizado, alguém já havia cadastrado e está lá cadastrado, como é que eu faço para contestar isso? Ou seja, tem uma série de questões de complexidade que a gente está discutindo em relação a portabilidade. Agora, nesse momento, tem uma consulta no ar para avaliar como fazer essa portabilidade. Né? Então, tem um nível muito grande de complexidade e preocupação em torno disso. Por exemplo, nesse momento, a consulta que está no ar é: se você quer fazer a portabilidade do seu número de celular, você vai na tua nova instituição, pede para portar o teu número para cá, e aí você pode ir lá na outra instituição e tirar. Mas, olha só, se você não fizer nada, depois de 7 dias, porta. Olha o tamanho da porta de fraude que isso pode causar. Né? Então, alguém que não olhou lá e viu a demanda, ou não acessou o canal e não fez nada, você porta, de repente, você começa a ver que dinheiro não está caindo na sua conta, está caindo numa conta, sei lá, quem pediu para portar. Então, tem uma série de condições aqui de preocupação. E ainda em discussão, né, mas uma provocação muito nossa perante o regulador também, é para que esta base sirva não só para ter o endereçamento do cliente, mas ter algumas informações que nos ajudem a escorar a transação. Então, por exemplo, há quanto tempo essa chave existe? Né? Mesmo que em ordem de grandeza, quantas transações essa chave roda por dia, por mês, por ano? Né? Para que, de certa forma, você saiba, olha, essa chave está aqui há bastante tempo, ela funciona, não tem problema, pode seguir. Porque se você tomar uma decisão de alguns segundos, se segue ou não com a transação, toda a informação que a gente conseguir capturar é rica. Então, tem muita discussão em torno ainda, e eu acho que a gente deve ter mais novidades nos próximos meses em relação ao DICT. Obrigado. Agora a pergunta é para a PicPay. Sabemos que a PicPay já realiza pagamentos instantâneos C2B, em parceria com o Gateway, e já executa esse processo que está sendo proposto pelo SPI. As instituições financeiras têm a obrigação de ser compliance no SPI.
Mas você enxerga que esse novo processo de SPI tem um risco maior do que as operações atuais, principalmente quando comparado às perdas de fraude dos adquirentes? Nem tanto para os bancos, como o Itaú, pois tem um kick mais robusto que os demais. A pergunta é se é mais passível de fraude. Não tem chargeback, né? O grande problema que a gente tem na transação card not present é o chargeback. Então, não vejo que seja um problema ou um empecilho de fraude. Talvez as maiores fraudes envolvam o DICT mesmo, de identidade, né, e de autenticação. Última pergunta que eu tenho aqui. Marcos Zanini, somente o tripé, quem eu sou, o que eu sei e o que tenho, será suficiente para garantir as mudanças que virão com SPI e Open Banking? Essa pergunta para alguém de segurança, a resposta vai ser sempre não. Mas a gente não pode desconsiderar o negócio, né? Enfim, de novo, a autenticação ela provoca uma frição no usuário e, enfim, isso faz mal para o negócio. Então, a resposta é sim. Eu acho que nesse momento nos parece que a melhor relação custo-benefício de autenticação é o que você tem e o que você sabe, né? Enfim, biometria tem parecido trazer um benefício para isso, porque é pouco intrusivo. O one-time password tem sido mais utilizado nos bancos porque ele é mais universal, ele roda, né? De novo, o celular que tem autenticação facial é infinitamente pequeno perto da quantidade de celulares que tem no mercado. Então, eu tenho que adotar uma tecnologia que seja o mais universal possível, que dê para rodar em qualquer tipo de aparelho. E nome e senha ficou frágil, está óbvio isso, ninguém mais praticamente usa. Existem outros métodos de amarração. O Ivo falou de você ter mais elementos de decisão no momento da autorização. Então, enfim, tem, né? É local físico, IP, se é a tua região, se é uma característica tua de que sempre se autentica naquele local, se o e-mail do seu celular, enfim, existe N informações que vão ajudando no processo de autenticação para diminuir a fraude. Mas, sim, o mais comum hoje, mais usado pela maior parte dos nossos clientes, tem sido a autenticação de 2 fatores. Não é a coisa mais segura do mundo, mas a relação custo-benefício dela nos parece a melhor. Obrigado. Mais alguma pergunta, gente? Gostaria de agradecer a todos vocês, os palestrantes, os que participaram do painel, a todos os participantes, em nome da Dynamo, muito obrigado. Nós vamos dar sequência a esses eventos. Esse é o primeiro de uma série que vão acontecer durante o ano, né, que a gente vai acompanhar as mudanças e as novas regras pelo Banco Central, e vocês vão ser informados desses eventos, eventualmente, aí no decorrer do ano. Tá bom? Deixa eu fazer um aviso, desculpa, só bem rápido, depois eu cedo para os meus colegas aqui também, eventualmente, poder fazer, mas a Dynamo vai disponibilizar, para quem quiser, um treinamento sobre como desenvolver as assinaturas do SPI dentro das suas aplicações, dentro da sua mensageria. Nós vamos ceder uma vaga para cada empresa que se cadastrar gratuitamente. Ok, Kátia? Então, por favor, quem tiver interesse pode mandar um e-mail para o mesmo canal que vocês se inscreveram no evento. A gente devolve para vocês o local e a data disso. Tá bom? O e-mail é contato@dynamonetworks.com. Muito obrigado, gente.